Você já percebeu como o futebol mudou? Hoje em dia o futebol é um conjunto de habilidades, táticas, mas principalmente dados. Quando eu digo principalmente, é porque antigamente não era bem assim que funcionava. Existia o mesmo espetáculo, os 11 jogadores de cada lado, o árbitro, a torcida empurrando. Porém, o dado, ele não era o centro da operação como é hoje. Hoje em dia é possível identificar através da performance, da constância de cada jogador, se ele vai ou não se lesionar na próxima partida, se um time terá sucesso ou não em um determinado campeonato, se ele continuar com aquele plantel, ou se vai ser necessário contratar alguém na próxima janela. Eu, assim como vocês, eu amo futebol. Eu amo drible, golaços, polêmicas de arbitragem. Eu torço, eu xingo, eu comemoro. Mas eu gosto de ver também os números que foram gerados através daquela partida. Porque elas, na maioria das vezes, esses números contam uma parte da história que foi gerado no comportamento de cada jogador. Portanto, eu gosto de ver aqui esse backstage porque, apesar de parecer frios, os números eles contam muita coisa do que, na maioria das vezes, a gente não enxerga. E se você, assim como eu, ama futebol, mas também gosta de acompanhar o que há por trás de cada um desses números, então você está no lugar certo. Bem-vindo ao XGO Stats. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Leandro, eu sou um analista de dados, graduado em administração pela PUC Minas e especialista em ciência de dados pela USP. Eu não trabalho diretamente com futebol, aliás, eu não trabalho com futebol, porém, eu trabalho com análise de dados. E eu já estou acostumado à identificação de padrões, a trabalhar com anomalias, gerar relatórios, esse é meu dia a dia. E eu escolhi criar esse canal porque eu estou juntando aqui duas coisas que eu amo, a minha profissão e o futebol. E aqui eu vou ser o condutor nessa jornada de conhecimento profundo sobre os dados de futebol para vocês, utilizando os dados como principal veículo. Mas afinal de contas, o que é o XGO Stats? XGO Stats é o seu ponto de encontro para discussões mais profundas sobre futebol, utilizando dados. Aqui você vai entender por que determinado jogador deveria ter mais atenção por desempenho, qual time tem um ataque mais eficiente, apesar de parecer que quem chuta mais tem mais eficiência, ou então descobrir alguma coisa que ninguém mais está vendo e que você só vai prestar atenção se olhar para os dados de determinada partida. Mas por que o nome XGO Stats, Leandro? Bom, vamos lá, vamos fragmentar esse nome para você entender. XG, né, do XGO Stats, XG vem de Expected Goals, que é o famoso XG, gols esperados, é uma das principais métricas de qualidade de jogada que a gente tem no universo dos dados do futebol. O gol é o ápice de uma jogada e o Stats vem da estatística, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com dados, vai trabalhar com análises estatísticas, portanto, a gente resolveu trazer esse nome ali para poder ilustrar um pouco dos universos. Então aqui eu tenho um pouco de futebol, um pouco de dados, tudo a ver com futebol moderno, certo? E agora eu vou falar dois pontos importantes, o que vamos ver nesse canal e o que não vamos ver nesse canal. Primeiro vamos começar com o que vamos ver nesse canal. O que a gente vai ter de conteúdo aqui no XGO Stats? A gente vai ter análise de desempenho, a gente vai ter scouting de jogadores, comparativos, seja de jogadores, sejam de times, a gente vai ter histórias estatísticas, além de muitas outras informações que talvez você nunca tenha parado para prestar atenção, mas que ao colocar uma lupa sobre os dados de cada partida, de cada time, de cada jogador, você vai encontrar alguma coisa interessante ali. Agora falando sobre o segundo ponto, o que não vamos ver nesse canal, e aqui eu abro um parêntese, porque pode ser que algumas pessoas queiram sair do vídeo ou do canal, né, não se inscrever, mas eu acho importante colocar isso aqui na mesa, porque aí todo mundo já vai estar na mesma página. Temos 3 pontos importantes aqui que eu queria ressaltar que não vamos ver nesse canal.
Primeiro ponto. Aqui eu não vou falar sobre polêmicas vazias. O que são polêmicas vazias? Polêmicas que não envolvam o foco principal desse canal, que é dados. Então eu não vou falar sobre o jogador que estava na noite num jogo anterior a um jogo importante, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre o jogador que teve problema com a namorada, se separou, se voltou, não vou falar sobre nada disso. Eu só vou falar de polêmicas que envolvam dados de futebol, ok? Segundo ponto, eu sei que tem muita gente que vai me acompanhar, que às vezes use algumas informações para poder fazer sua fezinha, né? Fazer apostas. Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou produzir conteúdo para isso. Eu vou produzir conteúdo para entretenimento, aquela pessoa que gosta de ver jogos e entender um pouco mais sobre os dados de futebol. Eu sei que pode ter alguém que faça apostas que vá pegar alguma informação aqui no vídeo para poder fundamentar a fezinha deles ali, mas olha, meu conteúdo não é para isso. Se você vir alguma coisa que eu estiver falando aqui e resolver usar isso como embasamento para você fazer o seu jogo, é de sua inteira responsabilidade. Eu não trabalho para esse tipo de conteúdo. Meu foco aqui é totalmente entretenimento. Portanto, se você fez a sua fezinha, deu ruim, e aí, mas a culpa é do Leandro. Não, a culpa não é minha, porque eu não faço conteúdo para isso. Se você pegou alguma informação aqui e deu ruim, é culpa sua, tá bom? E o terceiro ponto, e aí, por mais que não tenha nada a ver, ainda assim eu acho importante comentar, porque algumas pessoas elas não entendem isso se não for claramente falado. Eu não vou, em hipótese alguma, emitir opinião política. Não me interessa se o país estiver num momento crítico da política e aí a política tá até interferindo no futebol. Cara, eu não vou falar sobre política. Eu não quero falar sobre política, porque esse não é o foco do canal. O foco do canal é dados e futebol. Dados de futebol, para ser mais exato, ok? Então, sei lá, você está esperando que eu me posicione politicamente sobre determinado acontecimento, isso não vai acontecer, ok? Então, mas Leandro, por que você está falando isso? Não é só fazer um vídeo sem abordar nenhum desses temas? Sim, é mais prático eu fazer os meus vídeos sem abordar nenhum desses 3 pontos. Mas eu prefiro falar porque é bom que todo mundo fica na mesma página, fica tudo claro. E aí, me siga aqui, acompanhe os meus conteúdos, somente as pessoas que estiverem interessadas no tipo de conteúdo que eu posto, ok? Pois muito bem, esse é o começo da nossa jornada. Se você é aquela pessoa que quer elevar o nível das discussões e ir além do que a maioria enxerga, já se inscreve aí, clica nas notificações, esmaga aí o botãozinho do like e encaminha esse vídeo para todo mundo que você acha que vai curtir esse conteúdo que a gente vai postar aqui. E já coloca aí nos comentários qual é o tipo de estatística que você mais observa quando você analisa determinada partida. Eu acho que eu vou gostar de entender um pouco mais sobre como vocês analisam os jogos, ok? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao XGO Stats e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!